Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos na nossa live extra de arquitetura sustentável. Vou falar aqui para vocês um pouquinho, sobre arquitetura, sobre sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. De forma breve e bem objetiva, eu gostaria que vocês deixassem aqui no chat algum comentário, alguma dúvida, algum questionamento, um depoimento, enfim, que vocês possam estar contribuindo. Então, eu sou a Jéssica Zezac, sou coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo presencial, EAD, de Design de Interiores e Design de Moda. Tenho especialização na desenvolvimento sustentável, então eu vou falar um pouquinho para vocês esse viés da arquitetura sustentável, em psicopedagogia institucional, e estou cursando o meu mestrado na parte de tecnologias emergentes, com um viés voltado para o design universal. Então, eu vou falar aqui para vocês hoje sobre a arquitetura sustentável, Um dos princípios que a gente vai falar sobre a arquitetura sustentável, é muito importante a gente pensar o que é arquitetura sustentável, o que é desenvolvimento sustentável, Então, ter o desenvolvimento sustentável, pensar em arquitetura sustentável, é uma forma da gente pensar nas gerações futuras, proporcionar para essas novas gerações recursos naturais, A gente sabe que eles não são de fontes infinitas, Infelizmente, uma hora tudo vai acabar. Então é importante a gente pensar que nós, da geração atual, o que vamos deixar para essa geração futura, O que queremos deixar para essa geração, Que é muito importante. Então, para falar um pouquinho sobre desenvolvimento sustentável, sobre arquitetura sustentável, é uma forma da gente pensar o que é ser sustentável, É uma abordagem de arquitetura que visa buscar e criar, idealizar, estruturar, dimensionar edifícios com o mínimo impacto ambiental. Como que eu vou fazer isso? É através da arquitetura que ela vai incorporar essas práticas, essas tecnologias inovadoras para reduzir o uso desses recursos naturais, melhorar a eficiência energética, promover essa integração com a natureza, homem e meio ambiente, homem e edifício, meio ambiente é muito importante. Como que vai ser essa integração? Como que vai acontecer? Como que a arquitetura vai incorporar na sustentabilidade? Essa imagem é de um edifício, uma imagem gerada pela inteligência artificial. Porém, a gente tem que pensar assim, Vamos analisar esse edifício. Ele tem estrutura metálicas ali, fachada toda envidraçada, alguns elementos de madeira. Jéssica, como que você propõe pensar na sustentabilidade ali nesse projeto, por exemplo? Se fosse de minha autoria, eu iria dizer que esse edifício promove a arquitetura sustentável porque tem madeiras
de madeira de reflorestamento ali na fachada, que é uma forma da gente pensar arquitetura sustentável. Estrutura metálica, né, que diminui a redução do desperdício, porque ela já é feita, idealizada para esse dimensionamento. É um material que você pode reutilizar posteriormente, né? Ali o vidro, ele tem toda essa fachada, uma fachada para norte, então permite toda a iluminação natural. Existem placas solares nesse edifício, é incorporado à natureza, então ali foi pensado no paisagismo. Há um piso de peiva que permite a drenagem, a captação dessa água. Ali a gente tem placas solares, eu faço a captação da energia das águas da chuva. Então, é um edifício, né, com todo um conceito de sustentabilidade, né, porque eu incorporei essas práticas, essas alternativas, essas estratégias sustentáveis, né? Então, vocês podem pensar que a gente consegue, ao máximo, pensar na arquitetura de forma mais agradável, só que a gente consegue pensar e trabalhar na questão da sustentabilidade, ok? Então, ali, quais são os princípios de uma arquitetura sustentável? Como que eu vou atingir essa sustentabilidade ali? Então, eu estou pensando na eficiência energética, eu estou pensando no uso responsável de recursos, na integração com o meio ambiente. Jéssica, como que acontece essa eficiência energética, né? Então, eu vou utilizar ali materiais, técnicas, elementos, né, para minimizar o consumo dessa energia. Então, como eu falei, até esqueci de apontar isolamento térmico ali. Então, vou ter nas minhas paredes, elas são feitas com isolamento térmico aqui nesse edifício. Como que faz isso? Lã de vidro, lã de PET, tá? Então, é uma alternativa também. Iluminação natural, como eu comentei aqui, então eu tenho essa fachada ali, né? Toda envidraçada, mas eu estou pensando na iluminação natural. Sistema de energia renovável, então já falei, a gente está utilizando placas solares para fazer essa captação dessa energia solar para utilizar como iluminação quando eu fizer o uso da energia da luz artificial, ok? Então, uso responsável desses recursos, eu selecionei materiais de construção sustentável, então eu usei madeiras de demolição, madeiras de reflorestamento, eu consigo busquei móveis de folha de bananeira, por exemplo, então, de origem renovável, para evitar esse desperdício durante todo o processo de construção. Fiz uma construção a seco que tem o mínimo possível de desperdício de materiais. Integrei com o meio ambiente, então ele está de forma harmoniosa com o entorno natural. Eu busquei trabalhar com paisagismo de plantas nativas, né, que se adaptam melhor ao nosso clima local. Então, gerou, consequentemente, um impacto muito menor no ecossistema. E quais que são as estratégias, como eu mencionei? Então, a iluminação natural eu posso fazer maximizar, então permitir ao máximo essa entrada dessa luz natural dentro do meu espaço. Posso estar utilizando janelas, como aquela parede toda envidraçada. Posso estar utilizando claraboias. Eu estou reduzindo o uso dessa energia artificial no meu edifício, tá? O isolamento térmico, então, estou utilizando materiais que têm essa alta eficiência energética, que vão manter ainda mais a temperatura interna. Então, ele está nos dias frios, está mantendo mais aquecidinho. E nos dias de verão, está mantendo a temperatura ideal entre 23 graus, porque eu estou conseguindo usar o mínimo possível do meu ar-condicionado. Lógico, aqueles dias de calor insano não tem condição a gente não utilizar. Mas se eu consigo fazer um isolamento térmico, meu edifício tende a manter muito mais a temperatura e o ar-condicionado ele consegue manter, né, a temperatura ideal para o corpo humano. E os sistemas renováveis de energia, então, posso incorporar painel solar, como eu comentei, turbina eólica, iluminação uso de energia geotérmica para gerar uma energia mais limpa e mais sustentável. Uso de materiais sustentáveis. Então, como eu comentei, madeira certificada, então, madeiras de reflorestamento, madeiras de forma mais sustentável, como selos de certificação. Alguns edifícios permitem selos de certificação, LEED, né, por exemplo.
Uso de biocombustíveis, então utilizar esses biocombustíveis para aquecimento dessa água, né? Geração dessa energia, reduzir ainda mais os combustíveis fósseis, por exemplo. Materiais reciclados, então eu vou tentar otimizar o uso desses materiais, como eu falei, da construção pré-moldada, aço, alumínio, vidro, eles podem ser reciclados no final dessa vida útil desse edifício, tá? Materiais locais, então priorizar a utilização de materiais regionais, tá? Então permite, um raio de 100 quilômetros, por exemplo, a gente minimiza o impacto desse transporte. Gestão desses recursos hídricos, então a gente consegue fazer a coleta, o tratamento, o aproveitamento e permitir drenagens sustentáveis. Então eu vou coletar, captar essa água da chuva, armazenar ela, usar para descarga, para irrigação de jardim, para vaso sanitário, lavar minha calçada, por exemplo. Eu vou tratar essas águas cinzas, então vou fazer uma reciclagem, vou utilizar ela em atividades domésticas e vai me permitir, para alguns fins, aproveitar essa água para limpeza, por exemplo, né? Muitos condomínios têm utilizado essa alternativa, muito importante. E os sistemas de drenagem, então, adotar essas técnicas que vai permitir a filtração do solo. Quando a gente fala que o poder público faz um incentivo ou permite, né, a gente pensar no Estatuto da Cidade, por exemplo, lei de parcelamento do solo, questões urbanísticas, a gente tem alguns instrumentos que permitem, né, que nos obrigam, mas pensando no meio ambiente, construir 25%, deixar uma taxa de permeabilidade de 25%. Nós vimos o que tem acontecido recentemente com as chuvas, né? Então, isso faz com que haja uma captação dessa água, infiltrando no solo, minimizando o escoamento na superfície, e isso faz com que todo esse volume de chuva que tenha ocorrido, assim, uma quantidade muito grande, faz com que permita essa infiltração. Não acontecendo enchentes, nem alagamentos, nem áreas afins, ok? É muito importante a gente integrar com a natureza, né? Então, algumas alternativas, telhados verdes, né? Cobertura do edifício com vegetação, seja gramíneas, hortas, horizontais, isso vai proporcionar um isolamento térmico, então, ou seja, vai diminuir ainda mais a temperatura dentro desse ambiente, aumentar a absorção de CO2, criar habitats naturais. Então, isso faz com que todos os elementos da edificação ganhem, consequentemente, com o meio ambiente. Um paisagismo nativo, então, utilizar espécies vegetais nativas ou que se adaptam a esse clima muito mais assertivo a gente usar espécies nativas, que elas vão requerer menos recursos hídricos, vão se adaptar ainda mais ao clima local, porque elas são desse clima local. Uma iluminação natural, então, manter a máxima entrada dessa luz natural do meio ambiente, essa luz principalmente durante o dia, sem que precise a gente ligar essa luz, a luz artificial. E os sistemas de drenagem, então, fazer com que a gente permita essa infiltração, como eu comentei anteriormente, evitando, consequentemente, também, além das enchentes, a contaminação desse lençol freático. E quais que são os benefícios dessa arquitetura sustentável, né? Além de a gente reduzir financeiramente todo o gasto com o consumo dessa energia e essa consumo de energia e de água, vai ser a menor necessidade de manutenção e reparo. Então, consequentemente, lógico, Jéssica, vou deixar desligado no ar-condicionado, vai ter manutenção do mesmo jeito? Vai. Mas você vai, consequentemente, diminuir sua conta de luz e sua conta de água. O conforto e saúde, a gente tem que pensar, além do financeiro, pensar no conforto e bem-estar, né? Ambientes mais saudáveis, ambientes mais confortáveis, faz com que aumente a produtividade, seja ela num local de trabalho, seja ela numa área institucional. Isso permite ambientes muito mais agradáveis, com maior qualidade do ar, com maior qualidade de saúde física e mental, que é muito importante. E impacto reduzido ambiental. Então, quando eu diminuo meus gastos, quando eu tenho maior conforto, com maior bem-estar, mais a gente consegue usar muito menos esses recursos naturais, tá? E vamos, assim, pensar nas perspectivas futuras. A gente tem algumas tendências e alguns desafios a enfrentar, né? As tendências maior, quanto mais a adoção dessa prática sustentável na construção civil, seja ela com materiais reutilizáveis, seja ela com construção a seco, né? Steel frame, wood frame,
pensar modular, né? Então pensar esse uso, né, dessas tendências de mercado. Claro que a gente tem um desafio muito grande que é superar as barreiras culturais e econômicas. O preço do metro quadrado com o uso de steel frame, por exemplo, ele é um pouquinho mais caro que a alvenaria tradicional. Só que a gente tem que pensar benefícios a longo prazo, não só a curto prazo. Então é importante a gente pensar que a adoção, quanto mais ser adotado essas práticas sustentáveis na construção civil, menor vai ser o custo e mais inovação a gente vai ter, né? Mais adesão. Então, esses novos materiais, essas novas tecnologias são cada vez mais eficientes, né? Porque é um estudo tudo por detrás disso. O outro, uma coisa legal que a gente falar é da arquitetura vernacular. Quem tiver interesse, assim, deixa eu dar um saiba mais, vocês puderem buscar a respeito dessas inovações, dessas novas tendências, né? Maior incentivo das políticas públicas relacionadas à sustentabilidade, graças a Deus o poder público tem buscado cada vez mais incentivar a sustentabilidade. Então, a gente maiores soluções integradas essa energia sustentável, essa energia renovável, maior gestão de recursos, maior conscientização e educação da população. Então, assim, a gente tem algumas barreiras culturais, como eu comentei, né, serem gestadas nesse sentido, mas é muito mais importante a gente pensar nas educações dos nossos pequenos, né, incentivar eles a essa conscientização é muito importante. Maior consciência ambiental, maior demanda de edifícios verdes, a gente tem algumas construções modulares, umas reciclagens de materiais, e a gente vai alinhar esses interesses econômicos e ambientais, que é muito importante a gente pensar no futuro, tá? Então, venho aqui falar para vocês essas questões, deixar assim um start. Eu sou suspeita para falar, mas eu gosto muito da questão da sustentabilidade, não só porque Jéssica, a tendência tá na modinha, não, porque é uma necessidade muito importante que para a nossa geração e as futuras gerações, eu penso no meu filho, o que eu quero deixar para ele nesse mundão aí e pensar nessas questões. Então, deixo para vocês meu caloroso abraço. Bons estudos, estou à disposição aqui para vocês. Até mais, muito obrigada.